estamos de volta, né? Novo livro, novo módulo, tranquilo, dando seguimento na nossa aulinha, né? Bom, já sabe, já conhece o esquema. Ali naquele cantinho, se você clicar, né? Vai para nossa... agora tá rolando. Estranho, né? Tava antes, né? Vai lá pro canal, fica mais fácil para que você possa ver lá a playlist bonitinha, sexto ano, beleza? Então esse vídeo vai estar lá em breve, correto? E é isso. Os primeiros habitantes do território brasileiro. Eu sei que no livro passado nós vimos Incas e Astecas, já grandes civilizações na América, vimos a chegada do homem na América também, correto? Mas ficou faltando falar um pouco sobre o nosso território, sobre o Brasil, o indígena brasileiro. Né? Não vamos falar sobre cada um dos povos, não é necessário, né, trabalhar dessa forma, mas vamos falar dos três grandes grupos. Então essa aula, se você sair dela entendendo os três grandes grupos, as suas características, suas diferenças, aí eu acho que eu fico bem satisfeito com o resultado. Tá bom. De início, aquela velha história, né? Como a gente consegue ter acesso a esses primeiros povos que viveram aqui no Brasil se eles não tinham escrita? Né? Então a gente precisa caminhar com os vestígios materiais, principalmente, que o arqueólogo, com sua grande função, nos brinda, né? com esse tipo de ciência. Bom, e aí nossos vestígios mais antigos, Luzia. Eu não peguei a foto da Luzia porque tu já tá careca de saber quem é a Luzia. É lá em Lagoa Santa, entre 11 mil e 13 mil anos, dos mais antigos. E nós temos arte rupestre, também na Serra da Capivara, que é justamente essa aqui. Peguei a imagem da Serra da Capivara, por fora. E nessa partezinha aqui, muito conhecida, tem no livro, Filho e Mexe aparece, né, essa inscrição rupestre muito conhecida. Então, basicamente, assim, a gente já falou bastante sobre isso, correto? Sempre dou oportunidade para que a gente retire as dúvidas, mas não tem como eu ficar falando, né, em todos os vídeos sobre arte rupestre, uma vez que a gente já conversou bastante. Já prefiro passar logo para os mitos. Você vai perceber que você vai dar uma olhada na sua apostila. Ele começa a falar sobre os mitos. A gente já conversou um pouquinho falando que mito não é mentira. Mito é uma resposta, muitas vezes fantasiosa, uma resposta lúdica, uma resposta que envolve coisas sobrenaturais, sim, divinas, religiosas, para um determinado assunto. E geralmente os mitos eles estão muito relacionados à origem, né? A origem do ser humano, a origem daquele povo. E se hoje a gente também se preocupa com essa questão da origem, e a gente responde por diversas formas, ou científica ou por mitos, tanto faz, os povos antigos também tinham essa preocupação. Então você olha para os indígenas como um todo, mesmo, né, observando as suas características especiais, né, as diferenças entre os variados povos indígenas, a gente não pode achar que é tudo uma coisa só, né, e não é. Você encontra vários mitos relacionados, né, que são fontes relacionadas ao dia a dia deles, relacionado ao modo de pensar daquela população, daquele povo. Então olha só, o relato fantástico, né, dentro de uma tradição oral. A tradição oral é importantíssima, justamente pelo fato deles não terem escrita, é uma forma da gente conhecer. Então, escutando esses povos hoje em dia, contando histórias antigas, é um vestígio que a gente pode utilizar, né, nessa forma da fonte oral. Fonte histórica, sobre os hábitos, costumes, crenças de um povo. Então, por exemplo, eu separei aqui um que fala do Guaraná, correto? Para você ver que o Guaraná, né, a importância dele, etc. E tem lá uma historinha dentro da cultura indígena X, né, não sei qual vai ser aqui, mas dentro de uma cultura indígena X que conta a história ali do Guaraná, de certas coisas, e você tem várias outras, como eu vou mostrar. Então, o mito é importante por isso, ó, ele revela estruturas das sociedades que são construídas, revela o cotidiano, o modo de pensar. Então, por mais que o mito seja muito fantasioso, sei lá, uma árvore falando, um pássaro, um papagaio que fala, não interessa, né? A gente respeita por fazer parte de cultura religiosa de um determinado povo. A gente precisa respeitar, a gente não pode falar que é mentira, mas a gente sabe que tem as suas características e a gente consegue extrair coisas importantes, coisas boas desses mitos. Então o que eu fiz?
No seu livro tem também um relatozinho falando sobre um determinado mito. E eu fiz aqui, eu não vou ler, tá? Mas eu fiz um link. Então se você clicar aqui, preciso só deixar de usar isso. Deixa eu ver se eu consigo. Foi. Clicou, vai te levar para um site onde eu, né, dei uma olhadinha aqui, ó, mitos e lendas da cultura indígena. E são vários, ó. Iara, Rainha das Águas, Mandioca, o pão indígena, Vitória Régia, Guaraná, foi de onde eu peguei, Curupira, o Boto, e por aí vai, Caipora. Isso só para dar um exemplo, correto? Aqui é a fonte da FUNAI, né? Então, assim, só para dar um exemplo de um site determinado com uma fonte sobre os variados mitos dentro dessa cultura dos povos indígenas no Brasil. E agora sim, de fato, vamos conhecer o primeiro grande grupo dos 3 que eu falei para vocês. Então, já estão vendo, caçadores e coletores é o nosso primeiro grupo. Pelo próprio nome, não é difícil. Eles caçam e eles coletam. E de acordo com o livro 1, vocês viram que caçadores e coletores são nômades. Ser nômade significa estar, né, sempre buscando novas moradias, novas regiões para exploração, justamente pelo fato de não terem uma alimentação garantida como é a agricultura. Então são povos que não têm um conhecimento da agricultura e vão ficar mesmo na caça e na coleta. E aí você sabe, todas essas características relacionadas aos caçadores e coletores não vão mudar de acordo com, não interessa qual parte do mundo que eles estejam. Então aqui no Brasil não vai ser diferente, são nômades. Então as moradias, né, são semi-moradias, você observa na imagem cabanas. Tá? Aqui no caso nem é no Brasil, né, de fato, essa gravura. Foi aqui muita roupa, né, muito frio. Mas, de certa forma, são caçadores e coletores. Tá? E aqui ó, você tem a paca, porco do mato, vegetais. Você sabe muito bem que os objetos fabricados como ferramentas de uma população de caçadores e coletores são pedra lascada. Eles não têm o refino de uma pedra polida, não tem tempo para isso. Eles estão sempre na busca, né, de novos locais e de sobrevivência. E é interessante o fato de que eles não enterravam os mortos. Você não encontrava essa questão do culto funerário dentro dessas sociedades caçadoras e coletoras aqui no Brasil, né? O corpo ficava exposto mesmo. Depois eles passam o outro grupo passa a destinar aí um culto funerário, um ritual funerário para os seus mortos, beleza? Eles desapareceram há cerca de 6.000 anos, então 6.000 anos, você pode pegar hoje, joga 6.000 anos para trás, eles desapareceram, né, na parte aqui do Brasil, e aí ele te diz o porquê. Né, foram se misturando por outros grupos que foram surgindo na época, que é o outro grupo que você vai conhecer dos sambaqueiros, assim como também grupos que já começam a ter conhecimento da agricultura. Então você sabe, o caçador-coletor, tem muitos povos hoje em dia que são sim ainda caçadores e coletores, povos do deserto, principalmente povos, né, do Polo Norte, mas mesmo assim, né, é uma vida mais complicada do que se você for relacionar a questão da agricultura. Tá? Então é interessante a gente observar. Então, o primeiro grupo, caçadores e coletores, já coloco para vocês que a principal característica é essa: são nômades, beleza? Não possuem agricultura, e uma coisa específica, essa ideia de não enterrar os mortos. O segundo grande grupo é os sambaqueiros, correto? Aí sim, é um nome que você não está acostumado. Então fiz aqui uma setinha para civilização das conchas. O nosso livro ele trata dessa forma, ele trata dessa maneira, beleza? Você está olhando a imagem, vou te ser sincero, cara, vou te ser sincero. Quem não conhece, quem é leigo, olha e pensa, é um morro, né? Um morrinho de areia, um morrinho aí de pedra, correto? Mas é justamente isso, é um morrinho, um aglomerado. Correto? Você já deve ter esbarrado por um sambaqueiro e, logicamente, não prestou atenção porque não conhecia. Eu vou te ser sincero, eu nunca cheguei a ter o prazer de ver um sambaqueiro na minha frente, porque acho que se eu encontrei, devo ter encontrado, também desconhecia e não fazia ideia do que seria isso. Então vamos conhecer. Tá? Então, ó, esses povos chamados de sambaqueiros, eles constroem, né, essa questão dos sambaquis. Então, a ocupação do litoral brasileiro, onde ele fica, né, atuais regiões de sudeste e sul. Pega aqui o nosso litoral, onde a gente se encontra.
é um grupo que começa a sedentarizar. Então vamos lá, o primeiro grupo, caçadores e coletores nômades, não são sedentários. Já os sambaqueiros, eles estão no meio termo entre ser nômade e ser sedentário, beleza? Eles não têm um acesso à agricultura, mas eles fazem a pesca. E a gente sabe que a pesca, até a pesca se esgotar, ou seja, você não ter mais peixes naquela região, demorava muito. A caça não, a caça você começa a caçar naquela região, daqui a pouco os animais somem, ou aqueles que você matou para se alimentar, e os outros, ó, vão embora. Então, assim, a velocidade de mudança, de migração era muito maior se você dependesse da caça como um todo. Mas eles dependiam da pesca, por estarem no litoral. Então eles podem, né, podem ser classificados como seminômades. Beleza? É o início de uma sedentarização. Eles ficam parados num local, num tempo, mas eles não ficam para sempre. Eles vão ficar bastante tempo. E aí dá tempo de construir esse sambaqui. É o que você está vendo, que é essa construção de cemitérios. Você fala, poxa, Renato, mas o outro grupo não enterrava os mortos. Sim, e esse grupo agora, ele constrói cemitérios. Eu posso te dizer que um sambaqui é um cemitério? Sim, eles vão juntando ali conchas, eles vão pegando restos de ferramentas, eles vão colocando vários artigos ali e inclusive corpos das pessoas ali daquela tribo que vieram a falecer, vieram a morrer, tá? Então assim, se você aconselho dar fazer uma pesquisinha, tá? Eu coloquei aqui um link também para que vocês possam ver do sambaqui, ó. Mas para a gente poder observar, não o conceito, tá? Mas para observar as imagens aqui, ó, de Figueirinha. Olha aqui, ó. Você olha para o morro, né? Caramba. Ó, a escavação geológica de um sambaqui em Laguna. Então eles vão encontrando e vendo que tinha uma civilização que habitava o nosso litoral, que fazia algo do tipo, olha isso aqui, ó. Modelo de estratificação das camadas de um sambaqui no litoral sul-catarinense. Você está vendo as conchas, vendo, né, as coisas todas, e por aí vai. Correto? Por aí vai. O nosso museu aqui, que infelizmente pegou fogo, sempre falo, sempre lembro, Museu de História Natural, ele tinha, né, uma diversidade de materiais sobre esses primeiros homens no Brasil, inclusive essa parte dos sambaquis. Não sei como está hoje em dia. Tá? Bom, então é basicamente isso. Os mais antigos 6.000 anos, e essa civilização vai desaparecendo por volta de 1.000 anos atrás com a chegada dos agricultores, que é o último grupo que a gente vai conhecer, beleza? Dos 3 grandes grupos de indígenas, né, de nativos brasileiros. Então, para destacar dos sambaqueiros, lógico, a construção de sambaquis, essa ideia de ter um cemitério, de ter um local dentro da moradia deles onde eles vão acumular, colocar conchas, colocar aí um monte de objetos, além também dos corpos, né, funcionando como forma de cemitério para aquela civilização. Então, beleza. Uma outra característica que a gente pode colocar, os caçadores-coletores nômades, os sambaqueiros, seminômades. Beleza? Seminômades. Aí se eu te perguntar numa possível avaliação, por quê? Porque eles tinham acesso à pesca, que dava recursos por mais tempo para que eles pudessem ficar mais tempo ali. É lógico, se eles não ficassem tanto tempo, teria condição de ficar construindo cemitério? Ele não teria muito tempo para construir cemitério, porque a alimentação não seria tão abundante, seria mais complicada de conseguir. E outra, ele constrói o cemitério essa semana, um mês, daqui a pouco ele está tendo que ir embora. Não tem um sentido muito grande de você colocar ali um ente dentro daquela civilização, daquele povo. Enfim, então, seminômades. E por último, então, nós vamos conhecer os sedentários. Você viu que foi gradativo, que são chamados os povos da Amazônia. Beleza? Repara que na imagem você já tem construção de casas maiores. Casas maiores, uma estrutura um pouco mais organizada, uma vez que são sedentários.
Ó, desenvolvimento da agricultura. Então, assim, são palavras-chave, são termos-chave que nós precisamos ter. E sei que está bem entendido que a gente veio conversando já ao longo do livro 1 sobre essas características. Ó, a produção de cerâmica. A cerâmica funcionando principalmente para você guardar o excedente da agricultura, né, os chamados silos, né, de cerâmica. E aí ele pegou aqui exemplo, Tapajós, Marajoara. Não vou entrar muito nos nomes não, apesar que nós vamos falar dos tupis, mas vamos falar de uma forma geral. Então, os povos da Amazônia sedentários. E são esses que vão permanecer ao longo aí do tempo da vida indígena no nosso país, aqui agora, né, no Brasil, nossa região. Os sedentários vão ganhar grande espaço, justamente por isso. São chamados povos da Amazônia. Tá? Então você viu que os caçadores e coletores chegaram ao fim, 6.000 anos, mais ou menos, né? Atrás. Os sambaqueiros 1.000 anos atrás. E os povos da Amazônia permanecendo até hoje. Então, e suas características aí. Falei para vocês também. Aí, beleza. Peguei um exemplo. O livro nos dá 2 exemplos. Eu vou pegar umzinho aqui para a gente finalizar a nossa videoaula. Falando sobre um povo atual, que seria o Tupi. Ó, litoral, bacia do Paraná, Paraguai, é o local. E aí você tem nesse tronco linguístico chamado Tupi, você encontra vários povos indígenas inseridos nesse tronco linguístico, Tupinambá, Guarani, Caeté, Tamoio e por aí vai. Não precisa gravar nenhum desses nomes para avaliação. Quero que você entenda o macro, né? Que você entenda como um todo a participação dos nativos nessa construção da história da nossa região. A gente precisa, antes de entender qualquer outra história do Brasil, entender a origem, de fato, dos povos que aqui viviam. Caça, pesca e agricultura, então fazem de tudo, permanecendo na agricultura como algo muito importante. Dentro dessas tribos você encontra a divisão de trabalho por gênero, onde homens fazem um determinado tipo de trabalho, geralmente caça, geralmente pesca, e as mulheres geralmente agricultura, cuidar dos filhos, pelo menos de maneira inicial. Beleza? Então aqui, ó, caça, pesca e guerra, mulheres plantio, colheita, trabalhos domésticos como um todo. Então numa avaliação eu não te perguntaria o que o homem faz ou o que as mulheres fazem, eu te perguntaria o que significa dividir trabalho por gênero, fazer essa divisão justamente pelo fator biológico, correto? Homens e mulheres, tá? Nesse sentido aqui. É isso. Peguei uma foto, conheço que eu botei lá no Google Tupi, apareceu essa fotinho aí, mas acho que no livro no nosso encontro online, a gente vai conseguir ver outras imagens. E o final da nossa aula, falando um pouco sobre esse ritual, eu tenho um slide separado para a gente ver com bastante calma o que significa isso. Tá? Então, assim, dentro dessa parte, né, desse tronco, que seria a parte do Tupi, você encontra a chamada antropofagia. Vamos com calma. Antropofagia. A antropofagia, ela vai ser muitas vezes confundida com o canibalismo. Então, eu prefiro começar explicando sobre o canibalismo, que fica mais fácil. O canibalismo, você se alimentar de carne, logicamente, da mesma espécie, né? Então, sei lá, se um leão ele come carne de leão, ele está sendo canibal, né? Não faz parte da dieta dele, ele não é um animal canibal, mas se eventualmente acontecer, ele cometeu o canibalismo, correto? E você está vendo essa imagem ali muito doida de seres humanos meio que fazendo um churrasco de outros seres humanos, né? Repara ali, tem uma fogueira, tem ali uma costela, uma perna, né? E você vê que os próprios seres humanos eles são bem estranhos, correto? Bem estranhos ali, né? A maioria de parte careca aqui em cima. Tem até uma criança meio careca aqui, com o cabelo do lado, uma coisa meio bizarra, né? Mas você vê que lá na parte de trás você encontra como se fosse uma moradia indígena, né? O cara que fez essa gravura, ele está tentando retratar alguns povos indígenas na América. Ele era um cara europeu, mas ele nunca pisou na América. Ele escutava relatos. Então, realmente, o que acontece? Esses povos não são canibais, eles são antropofágicos. A antropofagia é a ideia do canibalismo ritual. Ele não come
carne humana para sobreviver. Ele come carne humana dentro de um ritual religioso. É diferente. Então é só quando ele tem um ritual religioso que ele faz uso da carne humana. Não é no dia a dia para sobrevivência. Se fosse dia a dia para sobrevivência, dentro da dieta deles, seria um canibalismo. Mas como é para um ritual religioso, chamamos de antropofagia. Então era muito comum nesses povos, eles acreditavam que o guerreiro tinha valor, tinha características como força, coragem, que era necessário para um guerreiro, e se você comesse a carne desse guerreiro, você pegaria essas características positivas. Ao passo que, se ele fosse covarde, se ele fosse medroso, você também se alimentasse da carne dele, você pegaria essas características também. Então você encontra, às vezes, na literatura, falando um pouco sobre essa questão, mas eu quero que você entenda o olhar do europeu, o português chegando aqui e não vendo essa cena não, gente, que não era um churrasco, não era algo desse tipo assim, né, bizarro. Mas o europeu chegando e encontrando uma civilização diferente, que faça esse tipo de ritual, o europeu não vai fazer essa ponderação que eu estou fazendo aqui agora, de tentar entender no sentido religioso, no sentido de ritual para eles. Eles vão ver como uma barbárie, eles vão ver como algo absurdo, eles vão ver como algo fim do mundo. São muito primitivos, comendo carne humana. É um conflito que vai ocorrer da chegada dos europeus, vamos falar no futuro, esse conflito cultural que vai se suceder a partir da chegada dos europeus no nosso continente. Então, não levem em questão que como se fosse essa imagem. Tá? Eles vão fazer, porém é dentro do sentido religioso, correto? Geralmente briga entre tribos, guerra entre tribos, alguns guerreiros da tribo que perde a guerra, perde o conflito, são capturados e acabam servindo como esse alimento de ritual canibal que a gente chama de antropofagia. Então é uma questão que eu geralmente coloco em avaliações. Fiquem atentos, eu pergunto às vezes para que você me explique a antropofagia dos povos nativos aqui na América. Às vezes eu peço para você, além de explicar, fazer essa comparação do canibalismo. Aí tranquilo, você já sabe, canibalismo, né? Tem a ver com alimentação, com sobrevivência, antropofagia com os rituais. Tranquilo, acho que deu para absorver inicialmente. Qualquer dúvida, sabe que vai me encontrar no nosso Hangout. Nas atividades, o básico, praticando aprendizado, aplicando conhecimento, que eu vou tentar fazer a correção lá e a gente sanar qualquer tipo de dúvida. Tranquilo? Vou fechar por aqui, 20 minutinhos mais ou menos, tá de bom tamanho, né? Beijo e até a próxima.